Alô, saudações pessoal, bem-vindos ao canal YouTube da SDK. Meu nome é Gomes Tembe e sou um dos tutores da SDK. Na aula de hoje vamos aprender ligação química, mas antes de nós avançarmos na aula, subscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para ficar atualizado aos nossos vídeos. Ligação química. Bom, primeiro, antes de nós avançarmos, é importante olharmos para o conceito da ligação química. Como nós já sabemos, o termo ligação é usado para determinar ou denominar uma conexão, uma aproximação. Dizemos que houve uma ligação. Então, por exemplo, nós podemos ter aqui um determinado composto A e um outro determinado composto B. E eles sofrem processos químicos para ocorrer uma ligação entre eles. Então, ligação química seria o nome que nós damos quando dois átomos ou mais de elementos químicos diferentes ou do mesmo elemento químico ligam-se, juntam-se, unem-se, conectam-se para formar uma molécula. Mas dependendo de como ocorre este processo, dos processos envolvidos nesta ligação, podemos ter uma ligação covalente, iônica, metálica ou ligação de Van der Waals. A ligação covalente também subdivide-se em três tipos, onde podemos encontrar a ligação polar, covalente polar, ligação covalente apolar e ligação covalente dativa. Nós vamos falar da covalente polar apolar, ligação iônica e ligação metálica, e estas duas podem ficar para ti. Se tiver qualquer dúvida, contacte-nos. Bom, primeiro é importante nós dizermos ou sabermos por que é que os átomos de elementos químicos juntam-se, ligam-se, unem-se. Eles ligam-se porque pretendem atingir estabilidade. Há uma regra que é chamada regra de octeto. Então, conforme o nome já nos diz tudo, octeto pelo prefixo nos leva a 8 eletrões na camada de valência. E os únicos elementos que têm essa característica na tabela periódica são os que se encontram no último grupo, que é o grupo 8, são chamados gases nobres. Gases nobres, pela nobreza ou pela propriedade ou característica de já terem estabilidade. Então, quando nós olhamos para os outros, no primeiro grupo, no segundo, terceiro, quarto até sétimo, eles não têm essa propriedade, eles não atingiram estabilidade. Então, pela necessidade de atingir a estabilidade, que é ter na sua camada de valência 8 eletrões, eles conectam-se, ligam-se e, como já tinha dito anteriormente, dependendo da forma como eles vão se unir, vão formando esses diferentes tipos de ligação. Primeiro, a ligação covalente. Ligação covalente é importante nós sabermos desde já que ocorre só e somente entre metais. Daí a importância de saber classificar os elementos químicos, saber em termos de metálicos, se é metal ou ametal. De princípio, se nós encontrarmos dois átomos do mesmo elemento químico, ou diferentes, seja o que for, e se forem ametais, os dois, então nós dizemos que temos uma ligação covalente. Um pequeno exemplo. Nós sabemos que carbono é ametal, também podemos trazer aqui o oxigênio, que é um ametal. Aqui, quando vai ocorrer uma reação entre esses dois elementos, carbono e oxigênio, eles vão formar, por exemplo, o dióxido de carbono. Como nós já podemos ver, carbono é ametal, oxigênio também é ametal, daí que a ligação que ocorreu entre esses dois elementos, dizemos que é uma ligação covalente. Covalente também não só porque ocorreu entre metais, mas também porque na ligação covalente há compartilhamento de eletrões, diferente daqui na ligação iônica quando nós vamos avançar. Na ligação covalente não há ganho ou perda de eletrões, mas há partilhamento, há compartilha entre os eletrões. Não só, também ocorre entre metais. Podemos dar um outro exemplo. O próprio oxigênio é um elemento químico diatômico. Diatômico por causa desse 2 que aparece sempre no seu estado livre. Então, o que nós vemos é que aqui nós temos oxigênio mais um outro átomo do mesmo elemento químico que é o oxigênio, que se ligam, unem, se conectam, porque isto aqui é ligação química, mas para formar de novo o oxigênio. Então aqui também temos uma ligação covalente, porque ocorreu entre átomos do mesmo elemento químico em que os dois são ametais. Resumo, a ligação covalente ocorre entre ametais, todos que participam deste processo devem ser ametais, não só deve ocorrer compartilhamento ou partilha de eletrões, e não só esta ligação pode ocorrer entre átomos do mesmo elemento químico, também poderíamos dar um exemplo de hidrogênio, que forma H2, é uma ligação covalente porque ocorreu
entre dois átomos do mesmo elemento químico, assim como poderia ser, por exemplo, enxofre de novo e oxigênio para formar, vamos ver, dióxido de enxofre, por exemplo. Aqui também nós temos uma ligação covalente, por quê? Porque ocorreu entre ametais, enxofre é metal, oxigênio é metal, e ocorre entre átomos de elementos químicos diferentes. Então, vamos à classificação. Já dizemos de princípio que a ligação covalente, que é uma ligação que ocorre entre metais, onde há partilha de elétrons, pode ser polar ou apolar, também dativa. Então, o princípio desta classificação polar ou apolar baseia-se na explicação que eu estava a dar. Se a ligação covalente, que é aquela que ocorre entre metais, for entre átomos do mesmo elemento químico, neste caso estamos a falar de O2, estamos a falar de I2, estamos a falar de Cl2, aqui nós temos uma ligação covalente apolar. Por que nós dizemos que é apolar? Apolar quer dizer não há formação de polos. Quer dizer que esse oxigênio e o outro oxigênio que estão aqui, que se ligaram para formar o O2, tem a mesma eletronegatividade. Não há diferença de eletronegatividade. Sendo que não há diferença de eletronegatividade, então não há formação de polos. Então, é uma ligação covalente apolar. Vou repetir. Ligação covalente, porque é entre metais, oxigênio é metal. Covalente apolar, porque quando essa conexão ocorre, não haverá formação de polos, porque eles têm a mesma eletronegatividade. Idem para o iodo, idem para o cloro. Nós estamos a ver que temos dois átomos do mesmo elemento químico. Mas também podemos encontrar a ligação covalente polar, que vai ser com certeza o contrário dali. Na ligação polar há ocorrência ou presença de átomos de elementos químicos diferentes. Estamos a falar, por exemplo, de carbono e oxigênio, ligam-se para formar dióxido de carbono. Estamos a falar, por exemplo, de ácido clorídrico, também, que é uma ligação covalente polar. Por que polar? Porque carbono tem a sua eletronegatividade, oxigênio também tem a sua eletronegatividade. Então quer dizer que aqui haverá formação de polos diferentes, um polo positivo, outro polo negativo. Há formação de polos diferentes, um polo positivo, um polo negativo. Então, uma vez que há formação de polos pela diferença de eletronegatividade, então é uma ligação covalente, são ametais, há compartilhamento de elétrons e há formação de polos, então dizemos polar. Há formação de polos, dizemos polar. Então, qual é a diferença entre a ligação covalente apolar e polar? Primeiro, é porque na ligação apolar é entre átomos do mesmo elemento químico, não há diferença de eletronegatividade, é a mesma coisa, não há formação de polos, enquanto que na ligação covalente polar é também entre metais, mas são átomos de elementos químicos diferentes, então haverá formação de polos. Depois também temos a ligação iônica. Diferente do que acontece na ligação covalente, a ligação iônica ocorre entre um metal e um ametal. Veja, o princípio de lá aqui já é o outro. Ali dizemos que é ametal e ametal. Na ligação iônica é entre metal e ametal. Mais uma vez, importante saber classificar o caráter metálico, saber se é metal ou não, para nós podermos classificar ou dizermos que é uma ligação iônica. Na ligação iônica ocorre ganho ou perda de elétrons por esta necessidade de atingir a estabilidade. Eu vou dar um exemplo muito simples, por exemplo, o sódio e o cloro. Primeiro, também dizemos que é uma ligação iônica porque ocorre entre íons. É iônica porque ocorre entre íons, entre cations e anions. Então, é iônica. E depois, é entre metal e ametal. Como podem ver, sódio é metal, faz parte do primeiro grupo, é um metal alcalino. Cloro é um ametal, está lá no sétimo grupo. Pela localização na tabela periódica, o sódio está no primeiro grupo, a sua valência é 1. Faltam-lhe 7 eletrões para atingir estabilidade, mas o que ele faz é perder um eletrão. Cloro está no sétimo grupo, falta-lhe 1 para atingir estabilidade é 8. Então o que ele vai fazer é ganhar um eletrão. Então veja o que acontece. Sódio precisa perder um eletrão, cloro precisa ganhar um eletrão. Daí que eles são, por dizer que há afinidade entre eles, vou assim dizer, por causa daquilo que cada um deles precisa para chegar à estabilidade. Enquanto que sódio tem 1, cloro tem 7, está no sétimo grupo. O que faz mais sentido é o que tem 1 perder para este e este que tem 7 ganhar. E aí vai ocorrer a ligação iônica. Depois nós vamos formar
o cloreto de sódio. Demos exemplo com o cloreto de sódio, mas pode ser entre vários outros sais. Geralmente, na ligação iônica nós encontramos sais. Porque estamos a ver que nos sais sempre tem um metal, depois tem outra parte ametálica. Metal, a metal, metal, a metal. Daí se forma a ligação iônica. Resumo, ligação iônica ocorre entre metal e ametal. Ligação é chamada de iônica porque ocorre entre íons, cátion e anião, provenientes do tal átomo metálico e ametálico. Na ligação iônica, há ganho ou perda de eletrões pela necessidade de atingir a estabilidade, a tal regra de Oteto. Enquanto que na covalente há compartilhamento para a estabilidade, aqui há perda e ganho também para a estabilidade. Falamos do cloreto de sódio, mas também podemos encontrar cloreto de cálcio, podemos encontrar, vamos lá, potássio, cloreto de potássio. Não é só cloro, estou a persistir a usar cloro, mas qualquer que seja o ametal, ou sempre que for metal, ametal, nós temos uma ligação iônica. Como vê, cálcio é um metal, metal alcalino terroso, potássio é um metal, metal alcalino, cloro é ametal. E aí nós temos a ligação iônica. Por fim, temos a ligação metálica. Não por fim dentro das ligações químicas, porque ainda temos a dativa e ainda temos essas forças de Van der Waals. Mas por fim, para isso que nós vamos falar hoje, temos a ligação metálica. A ligação metálica ocorre entre metais. Vejam. Vamos voltar. A ligação covalente ocorre entre ametais, quer dizer que são átomos de um ametal e um outro ametal. A ligação iônica ocorre entre metal e ametal, são átomos de um elemento que é metal e outro que é ametal. E a ligação metálica ocorre entre átomos de metais. O que acontece na ligação metálica? O que acontece é que os eletrões que estão na última camada, eles desfazem-se. Formamos uma camada ou uma nuvem de eletrões que se desfaz, ficam livres, isso para permitir com que haja essa ligação metálica. Nós podemos encontrar, por exemplo, o ouro, podemos encontrar o próprio ferro, podemos encontrar o alumínio. Esses são elementos químicos que têm entre si ligações metálicas. E as ligações metálicas são geralmente muito mais fortes quando comparadas com essas outras ligações covalente e iônica. Então, se gostou do vídeo, deixe o seu like, subscreva-se no canal e partilhe a nossa aula. Muito obrigado.